Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a pressão intraocular. Todo mundo tem pressão intraocular. Muitos pacientes chegam e eles, nossa, não sabia que existia pressão intraocular, pois todos nós temos pressão intraocular e essa pressão intraocular é uma forma prática da gente entender, ela é a diferença entre a quantidade de líquido que é produzido dentro do olho e a quantidade de líquido que sai, que é drenado do olho. Então, essa diferença entre o que é produzido e o que é drenado é a pressão intraocular, é o valor que vai ser medido no exame de tonometria no consultório. A pressão intraocular da maioria das pessoas, ela está ali por volta de 15 mais ou menos 2, então 15, 17, 13, 14, 15, por aí. Existe uma pequena parcela da população, ali uns 7%, que são os hipertensos oculares. Esses têm a pressão intraocular maior do que 21. Então, esse já é um sinalzinho de alerta que pode ter algum desbalanço entre a produção e o escoamento do líquido que é produzido dentro do olho e um desbalanço na pressão intraocular. A pressão intraocular estar alta não significa que a pessoa vá ter glaucoma ou tenha glaucoma, mas é um fator de risco, um alerta. E a pressão intraocular, dentre os fatores que a gente tem relacionados ao glaucoma, é o que a gente consegue modificar, é o que a gente consegue tratar através dos colírios, do laser e da cirurgia oftalmológica, da cirurgia antiglaucomatosa. Então, quem tem a pressão intraocular alta precisa fazer uma avaliação completa para ter a separação, né, a detecção se o paciente ele tem pressão alta, mas não tem glaucoma, que seria o hipertenso ocular apenas, ou se a pessoa já tem pressão intraocular alta e é portador da doença do glaucoma. E no caso de ter glaucoma, a gente vai instituir imediatamente o tratamento. Quanto mais cedo começar, melhor. Agora, os pacientes com hipertensão ocular, eles não necessariamente vão precisar de tratamento. O oftalmologista vai avaliar N variáveis para saber se ele tem um risco maior de conversão para glaucoma e se é necessário o tratamento. Por que essa dúvida, né, de se está alta já trata? Na verdade, os colírios que a gente usa no tratamento, a cirurgia e o laser, tudo existe efeitos colaterais, né, para tudo. Então, a gente vai pesar o risco-benefício de introduzir uma medicação ou fazer alguma terapia a laser para esses pacientes hipertensos oculares, uma vez que muitos não desenvolvem glaucoma. Na verdade, a maioria dos hipertensos oculares não vai evoluir para glaucoma. Mas sim está comprovado que o tratamento reduz esse risco de conversão. Então, vai ficar aí a dúvida, o questionamento que vai ser definido entre o paciente e o oftalmologista. Então, o objetivo do tratamento do glaucoma é reduzir essa pressão intraocular. E como que isso é feito? Através das medicações, o que a gente deseja em algumas medicações são produzidas, são feitas, né, para reduzir a produção do líquido que é produzido dentro do olho, ou seja, eu tenho uma torneirinha aberta, o colírio ele vai lá e fecha um pouquinho essa torneirinha para diminuir essa produção, essa liberação de líquido dentro do olho. Outras medicações, elas vão agir no escoamento, elas vão aumentar o escoamento. Seria como se fosse lá no ralo da pia, que tá estreitinho, tá pequenininho, tá quase entupidinho. E aí essa medicação vai fazer o que? Vai abrir o ralo da pia, como se aumentasse o ralo. Então, o líquido vai passar livremente. E a partir disso, a gente vai conseguir ter a redução da pressão intraocular. Tendo essa redução da pressão intraocular, a gente tende a estabilizar o glaucoma, a evitar a progressão. Então, sempre que a gente começa um colírio, a gente tem que checar se ele fez efeito. Se o objetivo era reduzir a pressão intraocular, reduzir a produção do líquido ou aumentar o escoamento,
30 dias após o início do colírio, às vezes antes, às vezes um pouquinho depois, a gente vai fazer o teste novamente, uma nova medida da pressão, para saber se aquele valor reduziu e se ele reduziu consideravelmente. Seria significativo, considerável, uma redução de 30% no valor da pressão intraocular. Se reduzir muito pouquinho, pode ser uma variação diária da pressão, então a gente opta muitas vezes por trocar o colírio. Existem 4 classes básicas de colírios que a gente usa para glaucoma. Então a gente vai meio que jogar com essas opções. Então às vezes o paciente não pode usar uma opção por ter asma, por ter problema cardíaco, aí a gente troca por outra opção. Tem opções que irritam um pouco mais o olho, mas são mais baratas, outras que irritam menos, são mais caras. E então vai muito depender da resposta individual de cada paciente, do custo do colírio, do custo para o paciente e da aceitação do tratamento. A pressão intraocular, ela varia muito ao longo do dia. Então, é importante que vocês marquem consulta em horários diferentes do dia. Por exemplo, o pico da pressão intraocular, em geral, ele ocorre cedinho pela manhã. Então, aquelas consultas que começam 7 horas da manhã são ótimas, porque a gente às vezes consegue pegar o pico da pressão. E o pico é o que está mais relacionado com a progressão da doença. Então, se você vai em consulta com seu oftalmologista, tente sempre marcar em horários diferentes. Por exemplo, 7 da manhã, 10 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde, 5 da tarde, horários espaçados, diferentes, pois a sua pressão ela varia durante o dia. De manhã pode estar 12, à tarde pode estar 15, pode estar 17. Então, são variações normais, acontecem com todas as pessoas com glaucoma e sem glaucoma, que podem aí interferir no tratamento. Então, eu indico que marquem as consultas em horários diferentes para já prever um pouco nessa variabilidade aí da pressão intraocular. Outra opção é a gente fazer no dia da consulta o teste de sobrecarga hídrica, que é aquele teste que você vai beber água e vai fazer 4 medidas da pressão intraocular, vai beber água rápido. Para esse teste, ele vai tentar o quê? Simular o pico. Porque como eu não sei qual é o horário que você vai ter o pico de pressão, a gente pode simular através desse teste e aí a gente consegue avaliar se a sua pressão está dentro dos limites normais, está controlada com o tratamento e se não está tendo um pico muito elevado em casa, que a gente não está conseguindo ver naquele horário no consultório. O exame para medir a pressão intraocular é o mais utilizado, o padrão ouro, é através daquele tonômetro de Goldman. É um tonômetro que tem aquela luzinha azul e que ele encosta na sua córnea. A córnea vai estar anestesiada, não dói absolutamente nada e esse exame ele depende da colaboração do paciente. Quando o paciente colabora, a gente consegue medir rapidamente e é fidedigno, o valor a gente confia. Agora, tem gente que não consegue nem abrir o olho para fazer esse exame. Então, nesses casos, a gente acaba tendo que apertar, às vezes, um pouquinho o olho para poder abrir, pode até falsear o valor da pressão. Daí a importância de vocês colaborarem na hora de fazer essa medida. Existe aquele tonômetro de sopro, que também é muito utilizado. É muito bom aquele tonômetro, mas ele serve apenas como uma triagem. Ele não serve para a gente ter aquela acurácia, aquela certeza do valor exato da pressão intraocular para o acompanhamento do glaucoma. A pressão intraocular ela deve ser medida em todas as consultas de quem tem glaucoma. Até porque a gente precisa estar sempre conferindo, não é um valor que a gente consiga ver de casa e até pela ansiedade do paciente, Quem está tendo esse controle da pressão quer saber quanto está a pressão. É como aquela hipertensão arterial que a pessoa mede em casa, já tira um pouco da ansiedade. No caso do olho, não tem esse aparelho da gente medir em casa no momento. Então, acaba que em toda consulta oftalmológica é necessário realizar essa medida e é super importante que vocês saibam o valor. Então, toda vez que for na consulta, pergunta o valor, quanto está
a minha pressão intraocular. Pessoal, isso aí foram algumas dicas sobre as pressões, né? Sobre pressão intraocular e glaucoma. Devo ter me esquecido aqui de muita coisa, mas eu volto a falar com vocês. Um beijo, espero que tenham gostado. Quem gostar, curte aqui, comenta aqui embaixo, deixa um joinha pra mim.